No restaurante, tudo parecia normal, até minha filha, Aurora, levantar a taça de vinho. A luz dourada do lugar refletia no cristal enquanto ela sorria com aquela expressão que eu conhecia tão bem. Um sorriso que não chegava aos olhos. Leonardo, meu genro, estava sentado ao lado dela, ajustando a gravata como sempre fazia quando se preparava para o espetáculo. Um brinde, disse Aurora, a voz cortando o murmúrio suave do restaurante. As outras mesas continuavam com suas conversas, alheias ao que estava prestes a acontecer. Mas eu sabia, depois de 70 anos neste mundo, a gente aprende a ler os sinais. Um brinde à minha mãe, ela continuou, e senti o ar ficar mais pesado, que está sempre fracassada, perdida e ainda tentando ser importante. O silêncio foi imediato. Leonardo riu, uma risada nervosa que tentava preencher o vazio. Os garçons continuavam servindo nas mesas próximas, mas eu podia sentir alguns olhares curiosos se voltando para nós. Minhas mãos permaneceram quietas sobre a mesa, não tremeram, não se moveram em direção ao guardanapo como Aurora esperava. Simplesmente ficaram ali, as mesmas mãos que a haviam carregado quando bebê, que haviam trabalhado em turnos duplos para pagar sua faculdade, que haviam assinado cheques mês após mês para manter seu estilo de vida. Muito engraçado, murmurei, mas não com dor, com algo mais frio. Peguei minha taça de vinho, levantei-a lentamente e olhei diretamente nos olhos da minha filha. Naquele momento, vi tudo o que precisava ver, a crueldade calculada, a satisfação em me ferir, a certeza absoluta de que eu não faria nada. Um brinde, eu disse, minha voz clara e tranquila, a fracassada que acabou de fechar a conta que pagava seu apartamento e suas dívidas. Aurora ficou congelada. A taça parou no meio do caminho para os lábios. O que você disse? Perguntou Leonardo, sua risada morrendo na garganta. Você ouviu bem? Respondi, tomando um gole de vinho como se tivesse acabado de comentar sobre o tempo. Esta manhã, às 9h, fui ao banco. Fechei a conta que pagava seu apartamento no centro, também o cartão de crédito que você usa para seus jantares elegantes e o seguro do carro que você dirige. O restaurante parecia ter ficado mais silencioso, ou talvez fosse apenas minha percepção. Aurora havia empalidecido, suas bochechas perdendo toda a cor que o vinho lhe dera momentos antes. Você está mentindo, ela sussurrou. Peguei meu telefone da bolsa com movimentos deliberados, abri o aplicativo do banco e coloquei a tela onde ambos pudessem ver. Conta encerrada, saldo 0. Não minto, Aurora, nunca menti para você, mas você sim me mentiu por anos. Leonardo tentou recompor a situação. Dalba, acho que há um mal-entendido aqui. A Aurora estava apenas brincando. Você sabe como ela é? Brincando? Repeti, meus olhos fixos nos da minha filha. Você acha engraçado chamar de fracassada a mulher que pagou seu apartamento por 5 anos, de perdida a mulher que cobriu suas dívidas de cartão de crédito todos os meses, de sem importância a mulher que te deu tudo o que você tem? Aurora finalmente encontrou sua voz. Mãe, você está exagerando. Foi só uma brincadeira. Todos sabemos que você não... Que eu não o quê? Eu a interrompi. Que eu não tenho dignidade, que não tenho limites, que você pode me humilhar publicamente e eu vou continuar pagando sua vida? Os garçons haviam notado a tensão. Vi o gerente do restaurante observando de longe, provavelmente calculando se precisava intervir. Você não pode fazer isso, disse Aurora, sua voz subindo de tom. Você tem obrigações. Eu sou sua filha. Você é minha filha, confirmei, mas não minha dona e definitivamente não minha beneficiária automática. Tomei outro gole de vinho, saboreando não apenas o líquido, mas o momento. Por anos, eu havia imaginado este instante. Não exatamente assim, não em um restaurante, mas sim essa sensação de poder recuperado. O apartamento em que você mora está em meu nome, continuei. O empréstimo que você pagou para o carro foi avalizado por mim. Sua linha de crédito preferencial é garantida pelas minhas propriedades. E tudo isso, Aurora, tudo isso pode mudar. Você está louca, murmurou Leonardo, mas sua voz havia perdido toda a confiança anterior. Não estou louca, estou cansada. Cansada de ser o caixa eletrônico de uma filha que me despreza, cansada de ser a fracassada que paga as contas dos bem-sucedidos. A Aurora se levantou bruscamente, sua cadeira arranhando o chão de madeira.
Você não pode fazer isso comigo. Eu vou... Você vai o quê? Perguntei, permanecendo sentada, tranquila. Você vai me processar? Você vai contar a todos que sua mãe fracassada parou de financiar sua vida de luxo? O silêncio entre nós se estendeu. Vi Aurora processar as implicações, não apenas as financeiras, mas as sociais, seu círculo de amigos, seu status, seu estilo de vida, tudo construído sobre a base do meu dinheiro. Isso não acabou, ela disse finalmente, sua voz tremendo mais de raiva do que de dor. Não, confirmei, terminando meu vinho. Mal começou. Chamei o garçom com um gesto suave. A conta, por favor, só a minha. Quando a conta chegou, tirei dinheiro da minha bolsa, o suficiente para pagar minha comida, meu vinho e uma gorjeta generosa. Depois, levantei-me, peguei minha bolsa e olhei para minha filha pela última vez. Tenha uma boa vida, Aurora, uma vida que você possa pagar sozinha. E caminhei em direção à saída, deixando para trás não apenas o restaurante, mas décadas de humilhações silenciosas. Eles não sabiam que eu já tinha tudo preparado, que aquele jantar não havia sido casualidade, que cada palavra, cada gesto, cada revelação havia sido cuidadosamente planejada. Porque uma mulher de 70 anos que criou filhos, enterrou um marido e construiu uma vida do zero, sabe exatamente quando é o momento de recuperar seu poder. E meu momento havia chegado. Enquanto caminhava pela rua depois de sair do restaurante, minha mente viajou no tempo, 30 anos atrás, para ser exata. Aurora tinha 15 anos e acabara de me dizer pela primeira vez que tinha vergonha de mim. Estávamos no supermercado do bairro, aquele lugarzinho onde seu Joaquim me conhecia há décadas. Eu contava centavos para comprar o essencial. Arroz, feijão, um pouco de carne para a semana. Aurora queria cereais caros, aqueles que anunciavam na televisão com crianças loiras e famílias perfeitas. Por que não podemos comprar como as famílias normais? Ela me perguntou, sua voz carregada daquela frustração adolescente que eu pensei que passaria. Porque não somos como as famílias normais, respondi então, sem imaginar que aquelas palavras se tornariam o fundamento de décadas de ressentimento. O pai dela havia morrido quando ela tinha 12 anos. Um acidente na construção civil, rápido e brutal, sem seguro de vida, sem economias, sem nada além de uma casa hipotecada e uma pensão miserável. Eu tinha 40 anos e 2 empregos, limpava escritórios de madrugada e vendia seguros à tarde. Aurora nunca entendeu. Para ela, eu era simplesmente a mãe que não podia dar a ela o que as mães de suas amigas davam. Roupas de marca, férias na praia, festas de aniversário elaboradas. Eu era a mulher que chegava cansada em casa, que ficava acordada até tarde pagando contas, que recusava convites porque não tinha dinheiro para vestidos elegantes. Por que você não pode ser como a mãe da Camila? Ela me perguntou uma vez depois que eu recusei ir a uma reunião de pais porque não tinha sapatos apropriados. A mãe da Camila também era viúva, mas teve mais sorte. O marido dela havia deixado um pequeno negócio que ela administrava com sucesso. Camila tinha os cereais caros, as mochilas novas a cada ano, os aniversários com palhaços e bolos grandes. Porque nem todos temos as mesmas oportunidades, minha filha, eu dizia, mas a Aurora interpretava minhas limitações como fracassos pessoais. Quando completou 18 anos, foi estudar na capital. Eu havia economizado por anos para pagar sua faculdade. Vendi joias da minha mãe, trabalhei turnos extras, até pedi empréstimos, que sabia que levaria anos para pagar. Mas a Aurora merecia uma educação, uma oportunidade melhor que a minha. Durante os primeiros anos universitários, nossas ligações eram breves e funcionais. Ela precisava de dinheiro para livros, para a moradia estudantil, para emergências médicas que sempre pareciam surgir justamente quando eu conseguia economizar algo. Mãe, preciso de R$3 para um projeto, ela me dizia, e eu encontrava uma maneira de enviar, mesmo que isso significasse comer arroz com sal por uma semana. Depois, ela conheceu Leonardo. Filho de uma família abastada, estudante de administração, com planos grandiosos e a atitude de alguém que nunca precisou contar centavos. A primeira vez que ele me foi apresentado durante uma visita rápida em casa, ele me olhou como se eu fosse um obstáculo em seu caminho para a Aurora. Então, você é a mãe da Aurora, ele me disse, não como um cumprimento,
mas como uma confirmação de algo que ele já sabia e não gostava. Aurora se formou e conseguiu um emprego em uma empresa de médio porte. Leonardo terminou sua faculdade e se juntou ao negócio da família. Casaram-se em uma cerimônia pequena, não porque eu não pudesse pagar um casamento grande, mas porque, segundo Aurora, um casamento simples era mais elegante. Eu sabia que era mentira. Sabia que ela tinha vergonha de que seus sogros vissem o tipo de celebração que sua mãe podia custear. Quando se mudaram para a capital definitivamente, pensei que as coisas melhorariam, que a distância nos ajudaria a curar aquelas feridas que se formaram durante anos de limitações econômicas e expectativas não cumpridas. Mas foi o contrário. Aurora começou a me ligar apenas quando precisava de algo. Dinheiro para o depósito do apartamento. Dinheiro para os móveis, dinheiro para emergências médicas de Leonardo, dinheiro para férias que, segundo ela, precisavam para fortalecer seu casamento. E eu dava a ela toda vez, porque ele era minha filha e porque em algum lugar profundo do meu coração, eu acreditava que se a ajudasse o suficiente, ela eventualmente me perdoaria por ter sido pobre. As visitas se tornaram mais raras. Quando ela vinha, trazia Leonardo, e ambos falavam de suas vidas bem-sucedidas, seus planos ambiciosos, seus problemas que, segundo eles, eu não entenderia. Tornei-me uma espectadora da vida da minha própria filha. Como vai seu trabalho? Ela me perguntava, mas enquanto eu respondia, ela checava o telefone. Você tem planos para o fim de semana? Eu perguntava. E ela suspirava como se fosse um fardo ter que me explicar sua vida social. Mas o que mais me doía eram os comentários casuais, as piadas sobre minhas roupas, minha casa, meu estilo de vida. Comentários que ela pensava serem inofensivos, mas que se cravavam como pequenas facas em meu coração. Mãe, você deveria reformar esta casa. Parece dos anos 80, ela me dizia, sem lembrar que aquela casa havia sido hipotecada por anos para pagar sua educação. Você ainda limpa escritórios? Acho que já é hora de você se aposentar. Ela sugeria sem perguntar com que dinheiro eu poderia me aposentar. Leonardo diz que você deveria investir em algo mais moderno. Essas propriedades antigas não servem, ela comentava, referindo-se às pequenas casas que eu havia comprado e restaurado trabalhando nos fins de semana por décadas. Mas o ponto de ruptura chegou a 6 meses. Aurora me ligou chorando. Leonardo havia perdido o emprego. Eles tinham dívidas acumuladas e o apartamento que alugavam estava acima de suas possibilidades. Mãe, precisamos da sua ajuda. Só temporariamente, ela me disse, e eu ouvi em sua voz não dor, mas a expectativa de que eu resolveria seus problemas como sempre havia feito. Então, comecei a pagar o apartamento deles, suas dívidas de cartão de crédito, suas contas de luz, água, telefone, seus planos de saúde, sua vida inteira. E durante esses 6 meses, Aurora não me ligou nem uma única vez apenas para perguntar como eu estava. Cada ligação era um pedido, cada visita era uma transação, até que há 3 semanas ouvi uma conversa que não era destinada aos meus ouvidos. Era durante uma de suas raras visitas. Ela estava na cozinha falando ao telefone com uma amiga enquanto eu preparava café. Ela pensou que eu não podia ouvi-la. Camila, você não sabe como é exaustivo lidar com a minha mãe, ela dizia. Sua voz cheia de frustração. Sempre com seus dramas, suas limitações, seus comentários sobre dinheiro. Francamente, se não fosse porque ela paga nossas contas, não sei se valeria a pena manter tanto contato. Fiquei imóvel na cozinha, uma xícara de café nas mãos, sentindo como 30 anos de sacrifício se reduziam a uma transação financeira. Não, eles não entendem nada da vida moderna, ela continuou. Ela vive no passado, naquela mentalidade de pobreza que nunca conseguiu superar. Leonardo diz que é típico da geração dela. Terminei de preparar o café, mecanicamente, levei a bandeja para a sala e agi como se não tivesse ouvido nada. Mas naquela noite, sozinha em minha casa, tomei uma decisão. Se a Aurora me via apenas como uma fonte de dinheiro, se meu valor como mãe se reduzia ao que eu podia financiar, então era hora de ambas entenderem exatamente o que significava meu apoio. Comecei a planejar, não com raiva, mas com a frieza calculista de alguém que finalmente entende sua situação. E 3 semanas depois, estávamos naquele restaurante, e a Aurora me deu a oportunidade perfeita para implementar meu plano.
porque depois de 30 anos, sendo a mãe que não era suficiente, eu estava pronta para ser a mãe que era demais. 3 semanas antes daquele jantar no restaurante, eu estava organizando papéis em minha escrivaninha quando o telefone tocou. Era Dr. Ricardo Mendes, meu advogado de confiança há 15 anos. Dalba, preciso falar com você urgentemente. Você pode vir ao meu escritório amanhã? Sua voz tinha aquela seriedade que ele só usava quando as notícias eram importantes. Dr. Ricardo não era homem de drama, então, quando ele me chamava com urgência, eu sabia que algo sério estava acontecendo. Cheguei ao seu escritório no dia seguinte, vestida com meu melhor terno. Dr. Ricardo me recebeu com uma expressão de preocupação. Seus óculos descansando na ponta do nariz, como sempre fazia quando tinha que dar más notícias. Sente-se, Dalba. Tenho que te mostrar algo. Ele espalhou vários papéis sobre sua mesa, documentos legais, extratos bancários, formulários que eu não reconhecia. A Aurora veio me ver na semana passada. Ele começou e senti o ar ficar denso na sala. Ela queria informações sobre suas propriedades, suas contas bancárias, seus investimentos. Informações sobre o quê? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse para onde aquela conversa estava indo. Ela queria saber sobre seu testamento, sobre a herança, sobre como transferir propriedades antes que chegue a hora. Dr. Ricardo havia sido o advogado do meu marido e depois o meu. Ele havia redigido meu testamento anos atrás, quando a Aurora se casou. Um testamento simples, tudo para minha filha, porque era o que se supunha que uma mãe deveria fazer. Que tipo de informação? Insisti, embora meu estômago já estivesse afundando. Ela queria saber se havia uma maneira de acelerar o processo, se havia alguma forma de você assinar os papéis para transferir as propriedades agora, enquanto você está com boa saúde. Dr. Ricardo me mostrou uma pasta que a Aurora lhe havia deixado. Dentro, havia documentos que ela havia pesquisado por conta própria. Formas de transferir propriedades entre familiares, maneiras de evitar impostos sobre herança, processos para obter poder legal sobre as finanças de uma pessoa idosa. Poder legal? Repeti, sentindo o sangue gelar. Sim, Dalba. Ela perguntou especificamente sobre isso. Disse que estava preocupada com sua capacidade mental, que às vezes você se confunde com dinheiro, que esquece de pagar contas. Era mentira. Eu administrava minhas finanças melhor do que a maioria das pessoas com metade da minha idade. Mantinha registros detalhados, pagava todas as minhas contas em dia e meus investimentos haviam crescido consistentemente por anos. O que você disse a ela? Perguntei, minha voz mal um sussurro. Eu disse a ela que precisaria de evidências médicas de qualquer incapacidade mental, que não podia processar esse tipo de solicitação sem avaliações profissionais e seu consentimento explícito. Dr. Ricardo me olhou diretamente nos olhos. Dalba, tenho que te perguntar algo importante. Você tem mostrado algum sinal de confusão mental? Você tem tido problemas com a memória? O que você acha? Respondi, e ele assentiu lentamente. Acho que sua mente está mais clara do que a de muitos jovens que conheço. Por isso estou te contando isso. Ele me entregou uma cópia de todos os documentos que a Aurora havia deixado. Ela disse que voltaria esta semana com Leonardo. Queria que eu preparasse alguns papéis preliminares para você considerar a ideia. Saí do escritório do Dr. Ricardo, sentindo como se estivesse andando em um sonho. Mas não era um sonho. Era a realidade brutal de descobrir que sua filha não te vê como uma pessoa, mas como um obstáculo entre ela e o dinheiro. Durante os dias seguintes, comecei a notar coisas que antes havia ignorado. Pequenos comentários que a Aurora havia feito durante suas visitas recentes ganharam um novo significado. Mãe, esta casa é muito grande para você sozinha. Você não pensou em algo menor? Não era preocupação com meu bem-estar, era a avaliação de ativos. Você ainda gerencia suas próprias contas bancárias? Na sua idade deve ser estressante. Não era cuidado filial, era sondagem. Leonardo diz que você deveria ter alguém para te ajudar com as decisões financeiras importantes. Não era sugestão amigável, era a preparação do terreno. Mas o que mais me impactou foi revisar os registros de chamadas telefônicas dos últimos meses. Toda vez que a Aurora me ligava, era porque precisava de dinheiro. Cada visita coincidia com uma nova crise financeira.
Cada "eu te amo, mãe" vinha seguido de um pedido de transferência bancária. Uma semana depois, decidi fazer minha própria investigação. Contratei um detetive particular, um homem discreto que Dr. Ricardo me recomendou. Queria saber exatamente como Aurora e Leonardo estavam gastando o dinheiro que eu lhes enviava mensalmente. Os resultados chegaram 5 dias depois. Fotografias, recibos, registros de despesas. Aurora e Leonardo não estavam passando por dificuldades financeiras. Estavam vivendo acima de suas possibilidades porque sabiam que eu cobriria a diferença. Jantares em restaurantes caros 3 vezes por semana, roupas de grife, viagens de fim de semana para hotéis luxuosos, associações em clubes exclusivos, um estilo de vida financiado completamente pelo meu dinheiro, enquanto eles guardavam seus salários para despesas pessoais. Mas a fotografia que me partiu o coração foi uma que o detetive tirou durante um de seus jantares elegantes. Aurora e Leonardo estavam com outro casal, rindo, brindando com vinho caro. O detetive conseguiu gravar parte da conversa. "Você não sabe como é fácil manipular minha mãe?" dizia Aurora, sua voz clara na gravação. "Eu digo que estamos com problemas. Choro um pouco e no dia seguinte tem uma transferência bancária." "Ela não suspeita de nada?" perguntava a amiga. "Suspeitar do quê? Ela está tão desesperada para se sentir útil que não faz perguntas. Além disso, tecnicamente é o trabalho dela cuidar de mim." "Não, isso as mães fazem", Leonardo havia acrescentado. "E quando for a hora, tudo vai ser nosso de qualquer maneira. Então é como um adiantamento de herança." Ouvi aquela gravação 3 vezes, sentada em minha sala em completo silêncio. Não chorei, não gritei, apenas senti algo dentro de mim endurecer para sempre. Naquela noite, tirei meu testamento da gaveta onde o guardava. Li palavra por palavra, lembrando o dia em que o assinei. Eu havia ficado tão orgulhosa de poder deixar algo para Aurora, de poder garantir seu futuro mesmo depois da minha morte. Mas agora eu entendia que Aurora não estava esperando que eu morresse. Ela estava tentando acelerar o processo de obter controle sobre meu dinheiro enquanto eu ainda estava viva. No dia seguinte, voltei ao escritório do Dr. Ricardo. "Quero mudar meu testamento", eu disse sem rodeios. "Você tem certeza, Dalba? É uma decisão importante." Nunca estive tão certa de nada na minha vida. Passamos as 2 horas seguintes redigindo um novo testamento. Desta vez, Aurora receberia exatamente o que ela havia demonstrado que eu valia para ela: nada. Mas isso não era suficiente. Eu queria que Aurora entendesse não apenas as consequências financeiras de me tratar como uma fonte de dinheiro, mas também as consequências emocionais. "Dr. Ricardo, preciso que você prepare outros documentos também." "Que tipo de documentos?" "Quero cancelar todos os pagamentos automáticos que faço em nome da Aurora. Quero fechar as contas que uso para as despesas dela. Quero revogar qualquer acesso que ela tenha às minhas finanças." "Quando você quer que isso entre em vigor?" "Em breve, muito em breve." Saí do escritório do Dr. Ricardo com uma nova clareza. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre respeito. Era sobre o reconhecimento de que eu era uma pessoa com dignidade, não um caixa eletrônico com sentimentos. Mas antes de implementar meu plano, eu queria uma última confirmação. Queria ter certeza absoluta de que a Aurora me via apenas como uma fonte de dinheiro. Então, a convidei para jantar em um restaurante elegante que eu sabia que ela apreciaria. Disse a ela que tinha algo importante para discutir com ela e Leonardo. Pensei que talvez, só talvez, quando ela me visse em um ambiente que ela respeitava, ela me trataria com a dignidade que uma mãe merece. Em vez disso, ela me deu a humilhação pública que eu precisava para confirmar que minha decisão estava correta. E enquanto caminhava pela rua naquela noite, depois de sair do restaurante, eu sabia que não havia mais volta. O abismo entre a Aurora e eu não era apenas financeiro, era moral. E era tempo de ambas entenderem as consequências desse abismo. Na manhã seguinte ao jantar no restaurante, acordei às 5 da manhã, não por insônia ou ansiedade, mas com a clareza mental mais pura que havia experimentado em anos. Era como se por décadas eu tivesse estado vendo o mundo através de um vidro embaçado e finalmente alguém o tivesse limpado. Preparei café e me sentei à mesa da cozinha com todos os documentos que havia estado reunindo. As pastas estavam organizadas cronologicamente. 30 anos,
de sacrifícios documentados, 6 meses de contas pagas em nome de Aurora e 3 semanas de evidências sobre suas verdadeiras intenções. Meu telefone havia tocado 17 vezes desde a noite anterior. Aurora, Leonardo, números desconhecidos que provavelmente eram eles ligando de outros telefones. Não atendi nenhuma ligação. Pela primeira vez em décadas, minha agenda era mais importante do que as crises da minha filha. Às 9 em ponto, liguei para o Dr. Ricardo. Você já viu as notícias? Foi a primeira coisa que ele me perguntou. Que notícias? Aurora esteve aqui ontem à noite. Chegou sem hora marcada, alterada, exigindo que eu a atendesse imediatamente. Queria saber se havia uma maneira de reverter o que você fez ontem. Recostei-me na cadeira, um sorriso lento se formando em meus lábios. E o que você disse a ela? Eu disse a ela que não podia discutir seus assuntos financeiros com ela sem sua autorização explícita. Ela ficou furiosa. Disse que você ia arruinar a vida dela, que você era uma mãe desnaturalizada, que isso era abuso contra filhos adultos. Abuso? Repeti, sentindo uma risada amarga borbulhar em meu peito. Essas foram as palavras exatas dela. Também disse que ia procurar aconselhamento jurídico sobre abandono familiar. Leonardo estava com ela, ameaçando expor seu comportamento irresponsável publicamente. Perfeito, murmurei. Dr. Ricardo, preciso que você acelere o processo de todos os documentos que discutimos e preciso que você adicione algo mais. O quê? Quero documentar legalmente cada centavo que gastei com a Aurora nos últimos 6 meses. Cada transferência, cada conta paga, cada despesa coberta. Quero que fique registrado oficialmente que isso foi apoio voluntário, não obrigação legal. Para que você quer isso? Porque quando a Aurora tentar me pintar como a mãe cruel que abandonou sua filha, quero ter evidências de exatamente quem abandonou quem. Dr. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Dalba, você tem certeza de que quer ir tão longe? Uma vez que você tornar isso público, não há como reparar o relacionamento. O relacionamento se rompeu anos atrás, Dr. Ricardo. Eu simplesmente não havia percebido. Depois de desligar com o Dr. Ricardo, comecei a segunda fase do meu plano. Liguei para o banco, onde tinha minhas contas principais, e agendei uma consulta com a gerente, Dona Maria, que me conhecia há anos. Dona Dalba, em que posso ajudá-la? Dona Maria, preciso revisar todos os movimentos bancários dos últimos 6 meses relacionados a pagamentos automáticos e transferências para terceiros. Dona Maria imprimiu um relatório detalhado. Os números eram ainda mais impactantes quando os via organizados no papel. Em 6 meses, eu havia transferido para a Aurora o equivalente ao salário anual de uma pessoa média. Há algum problema com essas transações? Perguntou Dona Maria. Não há problema. Só preciso documentar que todas foram voluntárias e que quero cancelá-las com efeito imediato. Todas? Todas. Dona Maria processou os cancelamentos um por um. O apartamento de Aurora, seu plano de saúde, seu cartão de crédito garantido pela minha conta, seu seguro de carro, até a academia exclusiva que ela frequentava. Tudo cancelado. Você tem certeza disso, Dona Dalba? Alguns desses cancelamentos podem ter consequências imediatas para os beneficiários. Estou contando com isso, respondi. Minha próxima parada foi o escritório do detetive particular que eu havia contratado. Augusto Silva era um homem discreto, de uns 50 anos, ex-policial especializado em investigações familiares. O que mais a senhora precisa, Dona Dalba? Quero que você documente exatamente como Aurora e Leonardo vão reagir quando perceberem que o dinheiro acabou. Quero fotografias, gravações e, se possível, evidências do verdadeiro caráter deles. Você tem certeza? Às vezes é melhor não saber tudo. Augusto. Depois de 70 anos neste mundo, prefiro a verdade dolorosa à ignorância confortável. Entreguei a ele uma lista de lugares que Aurora e Leonardo costumavam frequentar. Restaurantes, clubes, lojas. Também dei a ele os horários de trabalho de ambos. Quero que você o siga pelas próximas 2 semanas. Quero ver como eles reagem quando seus cartões de crédito forem recusados, quando não puderem pagar suas contas habituais, quando tiverem que enfrentar as consequências de suas despesas. Naquela tarde, enquanto organizava documentos em casa, chegou Dona Lúcia, minha antiga vizinha.
Ela havia ouvido rumores no bairro sobre o que havia acontecido no restaurante. Dalba, é verdade o que estão dizendo? Depende do que estão dizendo. Que você cortou todo o apoio financeiro à Aurora. Que houve uma cena terrível em público. Servi café e ofereci uma xícara a ela. Dona Lúcia, o que você faria se sua filha te chamasse publicamente de fracassada? Dona Lúcia sentou-se pesadamente no meu sofá. Dalba, as filhas às vezes dizem coisas terríveis. É parte de crescer. Aurora tem 45 anos, Dona Lúcia. Já cresceu. Mas é sua filha. E eu sou a mãe dela, mas isso não significa que eu tenha que financiar a falta de respeito dela por mim. Dona Lúcia me olhou com aquela expressão que eu havia visto tantas vezes ao longo dos anos. A expressão de alguém que pensa que as mães devem suportar qualquer coisa que seus filhos lhes façam, porque assim é o amor maternal. Você não acha que está sendo muito dura, Dalba? Durante 6 meses, paguei cada aspecto da vida de Aurora. Seu apartamento, sua comida, seu entretenimento, suas dívidas. Nesses 6 meses, você sabe quantas vezes ela me ligou apenas para perguntar como eu estava? Quantas? 0. Nem uma única vez. Vi Dona Lúcia processar essa informação. Mas talvez ela estivesse ocupada. Ela estava ocupada gastando meu dinheiro e planejando como obter controle legal sobre minhas propriedades. Contei a Dona Lúcia sobre a visita de Aurora ao advogado, sobre os documentos de poder legal, sobre as gravações do detetive. Dona Lúcia ouviu em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de desaprovação para compreensão. Eu não tinha ideia de que as coisas tinham chegado tão longe, ela murmurou finalmente. Ninguém tinha ideia, porque a Aurora é muito boa em atuar o papel de filha preocupada quando há testemunhas. Naquela noite, sozinha em minha casa, tomei uma decisão que sabia que mudaria tudo. Peguei um gravador que havia comprado naquela tarde e comecei a gravar minha própria versão dos eventos. Meu nome é Dalba Flores, tenho 70 anos e quero que minha declaração sobre os eventos dos últimos meses fique registrada. Falei por 2 horas. Documentei cada sacrifício, cada humilhação, cada instância de manipulação emocional. Descrevi as ameaças legais de Aurora, suas tentativas de obter poder sobre minhas finanças e a realidade de como eu havia sido tratada por décadas. Não estou fazendo isso por vingança, eu disse no final da gravação. Estou fazendo isso por dignidade, porque uma mulher de 70 anos que trabalhou toda a vida para criar algo de valor merece respeito das pessoas que mais deveriam amá-la. No dia seguinte, comecei a receber ligações de números desconhecidos, mensagens de texto desesperadas, e-mails de Aurora com linhas de assunto como emergência familiar e preciso falar com você urgentemente. Não respondi a nenhum. Em vez disso, me concentrei em documentar tudo. Cada chamada perdida se tornava evidência de assédio. Cada mensagem de texto era guardada como prova de manipulação emocional, porque eu havia aprendido algo fundamental naqueles dias. Quando você deixa de ser útil para as pessoas que estavam te usando, o verdadeiro caráter delas se revela muito rapidamente. E o verdadeiro caráter de Aurora era algo que o mundo precisava ver. Mas primeiro, eu precisava ter certeza de que, quando chegasse o momento do confronto final, eu teria todas as evidências necessárias para mostrar exatamente quem era a verdadeira vítima nesta história. O despertar da mulher silenciosa não era apenas sobre recuperar minha voz. Era sobre garantir que, quando eu finalmente falasse, ninguém pudesse ignorar ou distorcer minhas palavras. E isso exigia preparação meticulosa, paciência estratégica e a frieza emocional de alguém que havia aprendido que o amor não correspondido pode se transformar na forma mais pura de autorrespeito. Uma semana depois de cancelar todas as contas, meu telefone tocou às 6 da manhã. Era a Aurora e pela primeira vez em meses eu atendi. Mãe! Sua voz soava diferente, quebrada, desesperada. Bom dia, Aurora. Mãe, precisamos conversar urgentemente. Você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente cortar tudo sem explicação. Sem explicação? Repeti, sentindo aquela calma fria que se tornara meu novo estado natural. Eu te expliquei muito claramente no restaurante. Eu estava chateada, eu tinha bebido, eu não estava falando sério. Que parte não era séria? A parte em que você me chamou de fracassada?
A parte em que você disse que estou perdida ou a parte em que você disse que tento ser importante? Silêncio do outro lado da linha. Mãe, por favor, Leonardo perdeu o apartamento. Fomos despejados ontem. Não temos onde morar. E o que você quer que eu faça? Você é minha mãe, você deveria me ajudar. Eu sou sua mãe, confirmei. Mas não sou sua empregada e definitivamente não sou seu caixa eletrônico pessoal. Mas não temos dinheiro, não temos para onde ir. Aurora, você e Leonardo são adultos profissionais, têm empregos, formação universitária e décadas de experiência de trabalho. Se não conseguem resolver seus problemas financeiros sem a ajuda de uma mulher de 70 anos, então talvez o problema não seja eu. Desliguei antes que ela pudesse responder. Imediatamente liguei para Augusto, o detetive. Você conseguiu as fotografias que eu precisava? Sim, dona Dalba, tenho tudo. Quer vê-las? Venha à minha casa esta tarde e traga tudo. Augusto chegou às 16 com uma pasta grossa. As fotografias contavam uma história que era ainda pior do que eu havia imaginado. Aurora e Leonardo haviam passado a última semana não procurando trabalho ou reduzindo despesas, mas visitando familiares de Leonardo tentando conseguir empréstimos temporários. As fotos os mostravam na casa dos pais de Leonardo, claramente implorando por dinheiro. Você conseguiu o áudio dessas conversas? Perguntei. Algumas partes. Leonardo disse ao pai que a senhora havia perdido a razão e que eles precisavam de intervenção legal para proteger as finanças da família. Ele me mostrou transcrições de conversas gravadas. Leonardo havia estado contando uma versão completamente distorcida dos eventos, me pintando como uma mulher senil que havia tomado decisões irracionais. Também tenho isso, disse Augusto, entregando-me outro conjunto de documentos. Aurora foi a 3 diferentes escritórios de advocacia esta semana. Ela está investigando opções legais para forçá-la a retomar o apoio financeiro. Com base em quê? Abandono familiar, negligência em relação a filhos adultos. Ela até mencionou a possibilidade de declaração de incapacidade mental. Era exatamente o que eu havia esperado. Aurora não estava tentando reparar nosso relacionamento. Ela estava procurando maneiras de me forçar legalmente a continuar financiando sua vida. Augusto, preciso que você faça algo mais para mim. O quê? Quero que você organize um evento, uma reunião familiar. Que tipo de reunião? Quero reunir todos os envolvidos nesta situação. Aurora, Leonardo, os pais de Leonardo, Dona Lúcia, Dr. Ricardo e qualquer outra pessoa que tenha sido arrastada para este drama. Para quê? Para que todos ouçam a verdade completa, de uma vez, sem distorções. Augusto me olhou com curiosidade. Você tem certeza de que quer fazer isso? Poderia ser muito confrontador. Augusto, passei 70 anos evitando confrontos. É hora de ter um. Passamos a hora seguinte planejando os detalhes. A reunião seria em minha casa em 3 dias. Augusto se encarregaria de garantir que todos os convidados viessem, usando diferentes desculpas para cada um. E se Aurora se recusar a vir? Não se recusará. Você vai dizer a ela que finalmente estou disposta a discutir uma solução financeira, que refleti sobre minhas ações e quero acertar as coisas. Isso é verdade? É verdade que quero acertar as coisas, só que minha definição de acertar é diferente da dela. Os 2 dias seguintes passei preparando meticulosamente cada detalhe do evento. Organizei todos os documentos cronologicamente. Preparei cópias de extratos bancários, gravações, fotografias e transcrições para cada pessoa que estaria presente. Também contatei Dona Emília, uma tabeliã que eu conhecia há anos, para que estivesse presente como testemunha oficial de tudo o que fosse dito e decidido durante a reunião. Na noite anterior ao evento, revisei mais uma vez todos os materiais. Não era apenas evidência, era a documentação completa de 30 anos de um relacionamento que havia sido fundamentalmente desequilibrado. Mas o mais importante que preparei foi meu discurso final. Eu o escrevi e pratiquei até que pudesse dizê-lo sem consultar notas, sem dúvidas e sem lágrimas. No dia da reunião, levantei às 5 da manhã, tomei banho, vesti meu melhor terno azul marinho e me maquiei cuidadosamente. Queria parecer o que eu era, uma mulher de 70 anos que havia tomado o controle de sua vida. Augusto chegou cedo para instalar equipamentos de gravação. Tem certeza de que quer gravar tudo?
Quero que cada palavra seja documentada. Quando isso terminar, não quero que ninguém possa mudar a história do que aconteceu aqui. Os primeiros a chegar foram Dr. Ricardo e Dona Emília. Depois chegou Dona Lúcia, nervosa, mas curiosa. Os pais de Leonardo chegaram pontualmente, claramente confusos sobre por que haviam sido convidados. Aurora e Leonardo chegaram por último. Vi imediatamente que eles haviam passado por dificuldades. Aurora parecia cansada, suas roupas eram menos elegantes do que o usual. Leonardo parecia tenso, seus olhos evitando o contato visual comigo. Mãe, disse Aurora, aproximando-se como se fosse me abraçar. Eu sabia que você ia entrar em razão. Sentem-se, eu disse sem retribuir o abraço. Todos, por favor, sentem-se. Quando todos estavam acomodados em minha sala, levantei-me à frente deles. Tinha uma mesa pequena ao meu lado, com todas as pastas organizadas. Eu os reuni aqui porque nas últimas semanas houve muitas versões diferentes da mesma história circulando. Alguns de vocês ouviram que sou uma mãe cruel que abandonou sua filha. Outros ouviram que sou uma mulher senil que perdeu a capacidade de tomar decisões racionais. Aurora começou a falar, mas levantei minha mão. Hoje vocês vão ouvir a verdade completa. E quando eu terminar, cada um de vocês poderá decidir por si mesmo quem é realmente a vítima nesta situação. Peguei a primeira pasta. Esta é a documentação de cada centavo que gastei com a Aurora nos últimos 6 meses. Também inclui as gravações de conversas onde ela e Leonardo discutem abertamente como me manipular para obter dinheiro. Vi a Aurora empalidecer. Esta segunda pasta contém a evidência das tentativas de Aurora de obter poder legal sobre minhas finanças, incluindo sua visita ao meu advogado, onde ela perguntou especificamente sobre processos de incapacidade mental. Leonardo se moveu desconfortavelmente em sua cadeira. E esta terceira pasta, eu disse, levantando a mais grossa, contém 30 anos de documentação sobre sacrifícios financeiros, humilhações emocionais e manipulação sistemática. O silêncio na sala era absoluto. Agora vocês vão ouvir exatamente o que a Aurora realmente pensa de mim. Coloquei a gravação que Augusto havia obtido no restaurante, onde a Aurora falava sobre como era fácil me manipular para obter dinheiro. Quando a gravação terminou, olhei diretamente para a Aurora. Você tem algo a dizer sobre isso? Mas antes que ela pudesse responder, vi algo em seus olhos que me confirmou que meu plano havia funcionado perfeitamente. Terror. Terror puro de que sua cuidadosamente construída imagem pública estivesse prestes a desmoronar completamente. E naquele momento, eu soube que o verdadeiro confronto estava apenas começando. O silêncio, após a gravação, foi ensurdecedor. A Aurora havia ficado pálida como papel. Leonardo olhava fixamente para o chão, e os pais dele trocavam olhares de choque. Dona Lúcia tinha a boca aberta, claramente processando que a filha que ela conhecia desde criança era capaz de falar assim da própria mãe. Isso foi tirado de contexto, murmurou Aurora, sua voz quase inaudível. Tirado de contexto? Repeti, mantendo meu tom tranquilo. Augusto, você poderia reproduzir a gravação completa para que todos ouçam o contexto completo? Augusto assentiu e colocou a versão estendida. 10 minutos de Aurora e Leonardo falando desdenhosamente sobre mim, rindo da minha ingenuidade, planejando como obter mais dinheiro e discutindo seus planos para eventualmente conseguir controle sobre minhas propriedades. Quando terminou, o pai de Leonardo falou pela primeira vez. Leonardo, isso é verdade? Leonardo finalmente levantou os olhos. Pai, não é como parece. Dalba está nos chantageando emocionalmente. Está nos punindo por uma brincadeira inocente. Uma brincadeira inocente? Interveio o Dr. Ricardo, sua voz carregada de incredulidade profissional. Leonardo, você tem que entender que tenho gravações da Aurora em meu escritório, perguntando especificamente sobre processos de incapacidade mental para obter controle sobre as finanças da mãe dela. A mãe de Leonardo se dirigiu diretamente a Aurora. É verdade que você foi a um advogado para tentar declarar sua mãe incapaz? Aurora finalmente encontrou sua voz, e com ela seu verdadeiro caráter emergiu completamente. Sim, é verdade! Ela gritou, levantando-se, porque ela está agindo de maneira irracional.
Uma mãe normal não faz isso com a filha. Uma mãe normal não corta todo o apoio sem aviso. Sem aviso, eu disse, minha voz subindo pela primeira vez na noite. Aurora, eu te avisei por 30 anos. Eu te avisei toda vez que você me humilhou em silêncio. Eu te avisei toda vez que paguei suas contas enquanto você me desprezava. Eu te avisei toda vez que aceitei seus insultos, porque pensei que era isso que as mães amorosas faziam. Mas somos sua família, gritou Leonardo, unindo-se ao desespero de Aurora. Você tem obrigações, Dr. Ricardo pigarreou. Permitam-me esclarecer algo. Do ponto de vista legal, neste país, os pais não têm obrigação legal de apoiar financeiramente filhos adultos saudáveis e capazes de trabalhar. Dalba tem fornecido apoio voluntário, que pode cessar a qualquer momento. Mas ficamos sem casa, gritou Aurora, as lágrimas começando a cair. Não temos onde morar. Isso é minha responsabilidade? Perguntei. Aurora, você tem 45 anos. Leonardo tem 42. Ambos têm formação universitária e empregos. Se não conseguem manter um apartamento com 2 salários profissionais, o problema não sou eu. Dona Lúcia falou suavemente. Aurora, querida, por que vocês não podem pagar seu próprio apartamento? O que estão fazendo com seu dinheiro? Aurora e Leonardo se entreolharam, e eu vi o momento exato em que eles perceberam que teriam que admitir a verdade sobre seu estilo de vida. É complicado, murmurou Aurora. Não é complicado, eu disse, pegando outra pasta. É muito simples. Abri a pasta e comecei a ler as despesas documentadas pelo detetive. Restaurante Ouro Preto, de 300 por jantar, 3 vezes por semana durante 6 meses. Clube exclusivo de golfe, anuidade de 5.000. Loja de roupas de grife, compras semanais médias de 800 bares. Spa de luxo, tratamentos mensais de 500. A mãe de Leonardo sussurrou. Meu Deus. Enquanto eu pagava o apartamento deles, suas contas, seu plano de saúde e suas dívidas de cartão de crédito, eles gastavam seus próprios salários em luxos. Merecemos ter uma vida boa, gritou Aurora, completamente fora de controle. Nós trabalhamos duro, não vamos viver como pobres, só porque você nunca aprendeu a aproveitar o dinheiro. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era choque, era desgosto. Vi cada pessoa na sala processar o que Aurora acabara de revelar sobre seu verdadeiro caráter. Aurora, disse Dona Lúcia lentamente, você acabou de dizer que sua mãe, que trabalhou 2 empregos por ano para pagar sua faculdade, nunca aprendeu a aproveitar o dinheiro? Sim, gritou Aurora, completamente perdida em sua raiva. Sempre vivendo como uma mártir, sempre lamentando por não ter dinheiro, mas nunca fazendo nada para melhorar sua situação. Como trabalhar em turnos duplos? Perguntei tranquilamente. Isso não conta. Como vender as joias da minha mãe para pagar sua faculdade? Isso foi há anos. Como hipotecar minha casa para cobrir suas despesas médicas quando você ficou doente no 2º ano? As mães devem fazer isso. A mãe de Leonardo se levantou abruptamente. Basta, Leonardo. Nós vamos embora. Mãe, espere. Leonardo tentou detê-la. Não vou ficar aqui ouvindo essa mulher insultar a pessoa que tem pago sua vida de luxo, enquanto você me mentia sobre os problemas financeiros dela. Ela se dirigiu diretamente a mim. Dona Dalba, peço desculpas pelo comportamento do meu filho. Não sabíamos de nada disso. Eu sei, respondi. Por isso queria que vocês estivessem aqui. A Aurora se virou para os pais de Leonardo. Vocês não podem ir, precisamos da ajuda de vocês, não temos onde morar. O pai de Leonardo a olhou com uma mistura de desgosto e decepção. Aurora, você tem 2 opções. Pode conseguir um apartamento que você realmente possa pagar com seu salário, ou pode procurar trabalho adicional como sua mãe fez por anos. Mas isso significa viver como o quê? Perguntou Dona Lúcia. Como gente normal, murmurou Aurora. E nessas 3 palavras, ela revelou tudo o que precisava ser revelado sobre sua perspectiva do mundo. Leonardo tentou uma última tática desesperada. Dalba, sejamos razoáveis, podemos chegar a um acordo, talvez um apoio reduzido, enquanto encontramos uma solução. Não, eu disse simplesmente. Não vamos negociar, não vamos chegar a acordos, não vou reduzir nada, porque não há nada a reduzir. O apoio financeiro acabou permanentemente. Você não pode fazer isso, gritou Aurora.
Já fiz. Peguei a pasta final, a mais importante. Esta pasta contém meu novo testamento. Também contém uma declaração legal de independência financeira mútua. A partir de hoje, Aurora, você não tem direito legal a nenhuma expectativa de apoio financeiro da minha parte. O que isso significa? Perguntou Leonardo, sua voz quase um sussurro. Dr. Ricardo respondeu por mim. Significa que Dalba documentou legalmente que qualquer apoio futuro será considerado doação voluntária, não obrigação familiar. Também significa que ela revogou Aurora como beneficiária de seu testamento. Você não pode me deserdar, gritou Aurora. Já fiz, respondi calmamente. Tudo do que trabalhei por 70 anos agora vai para organizações de caridade que realmente ajudam pessoas que precisam, não pessoas que exigem. Aurora desabou em sua cadeira, chorando incontrolavelmente, mas não eram lágrimas de dor emocional, eram lágrimas de pânico financeiro. Isso não acabou, murmurou Leonardo. Vamos lutar legalmente. Vá em frente, eu disse. Dr. Ricardo terá o prazer de me representar, e toda esta reunião está sendo gravada oficialmente por uma tabeliã. Dona Emília assentiu de seu canto, onde havia estado tomando notas oficiais durante toda a conversa. Qualquer batalha legal apenas resultará em mais documentação pública de exatamente o tipo de pessoas que vocês são. Pela primeira vez em toda a noite, Aurora me olhou diretamente nos olhos. E o que vi ali não era a filha que eu havia criado, era uma estranha que havia estado usando a máscara da minha filha por anos. Eu te odeio, ela sussurrou. Eu sei, respondi. Você demonstrou isso muito claramente. E naquele momento, enquanto via Aurora e Leonardo pegarem suas coisas para ir embora, percebi que a noite da verdade havia revelado algo que eu havia negado por décadas. Minha filha nunca havia me amado, só havia amado o que eu podia dar a ela. Mas pela primeira vez em minha vida, isso estava bem, porque eu finalmente havia aprendido a me amar mais do que amava a ilusão de ser uma mãe querida. 3 dias depois da reunião familiar, meu telefone tocou às 7 da manhã. Era Dona Lúcia, e sua voz soava alterada. Dalba, você precisa saber o que está acontecendo. Aurora está contando uma versão completamente diferente do que aconteceu outro dia. Que tipo de versão? Ela está dizendo que você teve um episódio mental, que a atacou sem razão, que está sofrendo de demência senil e que a família precisa intervir para protegê-la de si mesma. Sentei-me lentamente em minha cozinha, uma xícara de café quente nas mãos. Onde ela está dizendo isso? Em todo lugar, Dalba, no trabalho, no bairro, até foi falar com o Padre João na igreja. Ela está construindo uma narrativa onde você é a vítima da sua própria mente e ela é a filha preocupada tentando te salvar. Era exatamente o que eu havia esperado. Aurora não havia aprendido nada com o confronto. Em vez de refletir sobre seu comportamento, ela havia decidido dobrar seus esforços para manipular a situação a seu favor. Dona Lúcia, você poderia vir à minha casa esta manhã? Há algo que preciso te mostrar. 1 hora depois, Dona Lúcia estava sentada em minha sala enquanto eu preparava uma pequena apresentação em minha televisão. Eu havia digitalizado todas as gravações, documentos e fotografias. Vou te mostrar algo, mas preciso que você me prometa que vai manter isso confidencial até que eu decida o que fazer com a informação. Dona Lúcia assentiu, embora parecesse nervosa. Comecei com as gravações mais recentes, a conversa onde Aurora discutia abertamente como me manipular para obter dinheiro. Depois, as fotografias do detetive mostrando suas despesas extravagantes, enquanto eu pagava suas necessidades básicas. Meu Deus, murmurou Dona Lúcia. Eu não tinha ideia de que ela era tão calculista. Agora você vai ouvir o que ela realmente pensa das pessoas que a apoiaram por anos. Coloquei uma gravação nova, uma que Augusto havia obtido 2 dias depois da reunião familiar. Aurora falando ao telefone com uma amiga, descrevendo exatamente como planejava lidar com a situação. A velha está perdendo a razão, dizia a voz de Aurora, claramente através dos alto-falantes. Mas tenho testemunhas do comportamento errático dela. Leonardo gravou parte do ataque histérico dela outro dia. O que você vai fazer? Perguntava a voz da amiga. Vou documentar cada interação com ela. Vou mostrar que ela é perigosa para si mesma. E quando tiver evidências suficientes, vou prosseguir com a declaração de incapacidade mental. Mas você não disse que o advogado se recusou a te ajudar? Aquele advogado velho está do lado dela, mas há outros advogados.
outros que entendem que filhos adultos têm direitos quando seus pais ficam senis. Dona Lúcia me olhou com absoluto choque. Dalba, isso é monstruoso. Espere, tem mais. A gravação continuou com Aurora, explicando sua estratégia completa. Ela ia contatar serviços sociais, dizendo que eu era um perigo para mim mesma. Ia conseguir depoimentos de vizinhos sobre meu comportamento errático. Ia apresentar meu cancelamento de seus apoios financeiros como evidência de demência. E uma vez que eu tiver poder legal sobre as finanças dela, continuava Aurora na gravação, posso reverter todas essas decisões estúpidas que ela tomou. Quando a gravação terminou, Dona Lúcia estava chorando. Como uma filha pode fazer isso com a própria mãe? Dona Lúcia, Aurora nunca me viu como sua mãe. Ela me viu como seu recurso financeiro. O que você vai fazer? Vou fazer exatamente o que ela está fazendo. Vou contar minha versão da história. A diferença é que minha versão é apoiada por evidências. Naquela tarde, comecei minha própria campanha, mas em vez de fazer o que a Aurora estava fazendo, manipular emoções e distorcer fatos, decidi simplesmente mostrar a verdade. Minha primeira parada foi o escritório do Padre João. Aurora havia ido lá primeiro, então era importante que ele ouvisse minha versão. Padre João, Aurora veio falar com o senhor sobre mim. Sim, Dalba. Estou muito preocupado com você. Ela diz que você tem agido de maneira muito estranha. O que ela disse exatamente? Que você cortou todo o apoio financeiro sem razão? Que os deixou sem casa? Que você está tendo episódios de confusão e que talvez precise de ajuda médica? Peguei meu tablet e mostrei a ele as mesmas gravações que havia mostrado a Dona Lúcia. Padre João ouviu em completo silêncio. Vi sua expressão mudar de preocupação por mim para horror pelo que estava ouvindo. Isso não pode ser real, ele murmurou. Padre, tenho documentação de cada afirmação que estou fazendo. Isso foi gravado por um investigador profissional. Por que você contratou um investigador? Porque por meses eu senti que algo não estava certo na maneira como a Aurora me tratava, mas não conseguia identificar exatamente o que. Agora sei que meu instinto estava correto. Mostrei a ele os documentos financeiros, as fotografias de despesas extravagantes e as transcrições de conversas onde Aurora admitia abertamente sua manipulação. Padre João, preciso que o senhor entenda algo. Não estou fazendo isso para machucar a Aurora. Estou fazendo isso para me proteger dela. O que você quer dizer? A Aurora está planejando usar instituições religiosas, sociais e legais para obter controle sobre minha vida. Ela está construindo um caso de incapacidade mental baseado completamente em mentiras. Mostrei a ele as gravações mais recentes onde a Aurora descrevia sua estratégia para me declarar mentalmente incompetente. Padre João tirou os óculos e esfregou os olhos. Dalba, isso é... Eu não sei o que dizer. Diga a verdade, padre. Quando as pessoas vierem perguntar sobre mim, diga a verdade. Minha próxima parada foi o centro comunitário do bairro, onde a Aurora havia estado falando com vizinhos. Encontrei várias mulheres da minha idade discutindo em voz baixa. Do que vocês estão falando? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Dalba, estamos preocupadas com você, disse Dona Maria. A Aurora nos contou o que aconteceu. Ela diz que você está muito confusa e que precisa de ajuda. O que ela disse exatamente? Que você atacou ela e Leonardo sem razão, que os expulsou de sua casa gritando, que cancelou contas importantes sem lembrar por quê. Suspirei profundamente. Posso mostrar algo a vocês? Usando meu telefone, mostrei a ela as partes selecionadas das gravações. Não todas as evidências, isso seria muito avassalador, mas o suficiente para que elas entendessem que a história de Aurora tinha algumas lacunas sérias. Mas por que ela mentiria sobre algo assim? Perguntou uma das senhoras. Porque ela está tentando conseguir controle legal sobre minhas finanças, respondi diretamente. E porque ela precisa justificar porque uma mulher de 70 anos decidiu parar de financiar o estilo de vida de luxo de sua filha adulta. Mostrei a elas os documentos de despesas, os jantares caros, as compras extravagantes, os clubes exclusivos, tudo pago indiretamente por mim, enquanto Aurora e Leonardo gastavam seus próprios salários em luxos.
Vocês sabiam que por 6 meses eu paguei completamente o apartamento, os serviços, o plano de saúde e as dívidas da Aurora? Vocês sabiam que nesse mesmo período ela não me ligou nem uma única vez apenas para perguntar como eu estava? Vi as expressões mudarem de preocupação com meu bem-estar mental para a compreensão de que haviam sido manipuladas. O que você vai fazer agora, Dalba? Perguntou Dona Maria. Vou continuar vivendo minha vida com dignidade e vou garantir que qualquer pessoa que a Aurora tente manipular tenha acesso à verdade completa. Naquela noite, Augusto me ligou com notícias. Dona Dalba, Aurora contratou seu próprio investigador particular. Para quê? Para documentar seu comportamento errático. Ela também está gravando suas conversas telefônicas com a senhora. Ah, que interessante. Não está preocupada? Augusto, eu não tenho nada a esconder. Cada ação que tomei é apoiada por evidências e documentação legal. Se a Aurora quer gravar conversas comigo, perfeito. Só vai obter mais evidências de que sou mentalmente competente e emocionalmente estável. O que você quer que eu faça? Quero que você documente tudo o que ela está fazendo. Cada pessoa com quem ela fala, cada mentira que ela conta, cada tentativa de manipular a narrativa. Porque quando isso chegar a uma batalha legal oficial, quero ter evidências completas de sua campanha de difamação. No final daquela semana, ficou claro para mim que a Aurora havia subestimado sua oponente. Ela esperava que eu reagisse emocionalmente, que me defendesse desesperadamente, que mostrasse a instabilidade mental que estava tentando documentar. Em vez disso, ela havia encontrado uma mulher de 70 anos que havia aprendido a usar a mesma frieza calculista que ela havia estado usando por anos. E enquanto a Aurora contava mentiras que exigiam mais mentiras para se manterem, eu simplesmente contava a verdade, uma verdade apoiada por documentação irrefutável. A exposição pública não era apenas sobre revelar o caráter de Aurora, era sobre mostrar que a manipulação sistemática só funciona quando a vítima não está documentando tudo. E eu havia estado documentando tudo. Na terça-feira de manhã, exatamente 2 semanas depois da reunião familiar, recebi uma ligação do Dr. Ricardo que mudaria tudo. Dalba, você precisa vir ao meu escritório imediatamente. Aurora acaba de apresentar uma petição legal formal para declará-la mentalmente incompetente. Quando? Ontem. Tenho uma cópia de todos os documentos. Ela também apresentou-se um pedido de custódia temporária de suas finanças até que a avaliação psicológica seja concluída. Cheguei ao escritório do Dr. Ricardo 1 hora depois. Os documentos estavam espalhados sobre sua mesa como evidência de uma batalha que finalmente havia começado oficialmente. Que argumentos ela está usando? Perguntei, surpreendentemente tranquila. Ela diz que você tem mostrado comportamento errático e irracional, que tomou decisões financeiras importantes sem consultar a família, que tem estado paranoica e hostil. Ela também apresentou depoimentos de vizinhos que supostamente observaram seu comportamento preocupante. Dr. Ricardo me mostrou as declarações juramentadas. 5 pessoas do bairro haviam assinado documentos dizendo que me viram confusa ou agitada nas semanas recentes. Você reconhece esses nomes? Eu os li cuidadosamente. 3 deles eram pessoas com quem eu raramente falava. Os outros 2 eram conhecidos de Aurora. Dr. Ricardo, isso é fabricado. A Aurora convenceu essas pessoas a assinar declarações baseadas em sua versão distorcida dos eventos. Eu sei, mas legalmente temos que responder. O juiz agendou uma audiência preliminar para sexta-feira. O que isso significa? Significa que temos 3 dias para preparar uma defesa completa. Precisamos de evidências médicas de sua competência mental, documentação de sua estabilidade financeira e depoimentos de pessoas que possam refutar as alegações de Aurora. Naquela tarde, comecei o processo mais importante da minha vida. Não estava apenas lutando pelo meu dinheiro ou minhas propriedades, estava lutando pelo meu direito fundamental de controlar minha própria existência. Minha primeira parada foi o consultório do Dr. Carlos Alberto, meu médico de família nos últimos 10 anos. Expliquei a situação e solicitei uma avaliação psicológica completa. Dalba, isso é ridículo, ele disse depois de revisar os documentos legais. Seu estado mental é excelente. De fato, para uma mulher da sua idade, você tem uma acuidade mental extraordinária. Doutor, preciso que isso seja documentado oficialmente.
Passei as 2 horas seguintes em avaliações, exames cognitivos, testes de memória, avaliações de tomada de decisões. Todos os resultados foram categoricamente normais. Posso te perguntar algo, Dalba? Disse o doutor enquanto preenchia os formulários. Claro. Por que sua filha só está fazendo isso? Porque com base nesta avaliação, não há absolutamente nenhuma base médica para uma declaração de incompetência. Porque, doutor, Aurora nunca aprendeu a diferença entre minha mãe está louca e minha mãe tomou uma decisão que eu não gosto. Minha próxima parada foi o banco. Eu precisava de documentação oficial da minha competência financeira. Dona Maria, a gerente, me recebeu com uma expressão de preocupação. Dona Dalba, ouvi rumores sobre problemas legais. Há algo com que eu deveria me preocupar? Dona Maria, preciso que a senhora prepare um relatório completo de toda a minha atividade financeira nos últimos 5 anos. Quero documentação de cada decisão de investimento, cada transação, cada movimento de dinheiro. Para quê? Para provar que uma mulher que tem gerenciado com sucesso suas finanças por décadas não desenvolveu incompetência mental da noite para o dia. O relatório que Dona Maria preparou era impressionante. Mostrava anos de decisões financeiras consistentes e prudentes, investimentos inteligentes, despesas responsáveis e crescimento constante de ativos. Dona Dalba, disse Dona Maria depois de revisar tudo, a senhora gerencia suas finanças melhor do que 90% dos nossos clientes. Se isso for a tribunal, terá meu depoimento completo. Na quarta-feira, Augusto me trouxe informações que mudaram completamente minha estratégia. Dona Dalba, tenho notícias interessantes sobre o investigador particular que a Aurora contratou. Que tipo de notícias? Acontece que ele também está documentando o comportamento da Aurora, e ele não gosta do que está vendo. Augusto me mostrou um relatório preliminar que havia obtido através de contatos profissionais. O investigador de Aurora havia concluído que ela estava tentando manipular evidências e fabricar depoimentos. Ele estaria disposto a testemunhar? Já se ofereceu. Ele diz que em 20 anos de carreira nunca havia visto alguém trabalhar tão duro para construir um caso falso. Na quinta-feira à noite, uma noite antes da audiência, recebi uma ligação inesperada. Era Leonardo. Dalba, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre parar com isso antes que vá longe demais. Eu não comecei isso, Leonardo. Vocês começaram. Olha, talvez possamos chegar a um compromisso. A Aurora está disposta a aceitar um apoio financeiro reduzido. Digamos, apenas o apartamento e o plano de saúde. Em troca de quê? Em troca de retirar a petição legal. Leonardo, você realmente acha que vou negociar sob chantagem legal? Não é chantagem, é resolver as coisas em família. Se a Aurora quer resolver as coisas em família, pode começar retirando uma petição legal que é baseada completamente em mentiras. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Do que você está falando? Estou falando que por 2 semanas eu tenho documentado cada mentira que a Aurora contou, cada pessoa que ela manipulou e cada tentativa de fabricar evidências contra mim. Se isso for a tribunal, toda essa informação se tornará pública. Você está exagerando? Estou exagerando, Leonardo. Tenho gravações de Aurora admitindo que está fabricando evidências. Tenho depoimentos de pessoas que ela tentou subornar para que assinassem declarações falsas. Tenho documentação de cada centavo que vocês gastaram em luxos enquanto me pintavam como a mãe cruel que os abandonou. Ouvi uma respiração pesada do outro lado da linha. Se isso for a tribunal, continuei, não só vou provar que sou mentalmente competente, como vou provar que Aurora é uma manipuladora sistemática que tem abusado emocionalmente de sua mãe por anos. Você não pode fazer isso. Já fiz, tudo está documentado e pronto para apresentar amanhã. Na sexta-feira de manhã, cheguei ao tribunal vestida com meu melhor terno preto. Carregava comigo 3 pastas cheias de evidências, acompanhada por Dr. Ricardo e 2 peritos. Aurora e Leonardo estavam do outro lado do corredor com seu advogado, um homem jovem que parecia desconfortável com o caso. Quando o juiz chamou o caso, tudo mudou muito rapidamente. Meritíssimo, começou o Dr. Ricardo. A demandante apresentou uma petição baseada em alegações completamente fabricadas. Solicitamos que seja imediatamente arquivada e que as declarações falsas apresentadas a este tribunal sejam investigadas. Evidências? Perguntou o juiz.
Dr. Ricardo apresentou o relatório médico, a avaliação psicológica, os documentos financeiros e as gravações de Aurora, admitindo sua manipulação. Vi a cor desaparecer do rosto do advogado de Aurora, enquanto ele ouvia as gravações. Meritíssimo, ele murmurou nervosamente. Solicito um recesso para consultar meu cliente. Negado, a demandante tem resposta a esta evidência. Aurora se levantou tremendo. Essas gravações foram obtidas ilegalmente. Foram obtidas em espaços públicos? Perguntou o juiz a Dr. Ricardo. Sim, meritíssimo, em restaurantes e lugares públicos onde não havia expectativa de privacidade. Então são admissíveis. Mais alguma coisa, senhorita Aurora? Aurora olhou para seu advogado, que claramente a estava aconselhando a desistir. Meritíssimo, ela disse finalmente. Retiro a petição. Também retira as declarações falsas que apresentou como evidência? Aurora baixou a cabeça. Sim. Muito bem, caso arquivado. E senhorita Aurora, considere isso um aviso oficial sobre apresentar documentos falsos a este tribunal. Quando saímos do tribunal, Aurora e Leonardo foram embora imediatamente sem dizer uma palavra. O que acontece agora? Perguntei a Dr. Ricardo. Agora você vive sua vida em paz. A Aurora não tem mais bases legais para te incomodar. E depois do que aconteceu hoje, nenhum advogado respeitável vai aceitar um caso semelhante. Naquela tarde, sozinha em minha casa, sentei-me em minha sala e olhei para as pastas que haviam contido todas as evidências. Eu não precisava mais delas. A batalha havia terminado. Mas, mais importante do que vencer a batalha legal, eu havia ganhado algo que pensei ter perdido para sempre. O direito de viver minha vida, de acordo com meus próprios termos, sem culpa, sem manipulação e sem a obrigação de financiar o respeito que deveria ter sido gratuito. O golpe final não havia sido contra a Aurora. Havia sido contra a versão de mim mesma que havia aceitado ser tratada como menos do que merecia. E essa versão de mim já não existia. 6 meses depois da audiência, estou sentada na varanda da minha nova casa. Não é grande nem luxuosa, mas é minha. Completamente minha, pagada à vista com o dinheiro que por anos gastei mantendo a vida de luxo de Aurora. Esta manhã recebi uma carta, não de Aurora. Ela não se comunicou comigo desde o dia do tribunal, mas do Dr. Ricardo. Ele me informava que a Aurora havia tentado impugnar meu testamento através de outro advogado. A tentativa foi imediatamente rejeitada. Aparentemente, depois do que aconteceu na audiência, a reputação legal dela está tão danificada que nenhum caso relacionado à competência mental tem credibilidade se vier dela. Surpreende-me o quão pouco essa notícia me afeta. Há 1 ano, qualquer ação legal de Aurora me teria enchido de pânico e culpa. Agora, simplesmente confirma o que eu já sabia, que ela nunca vai deixar de ver meus recursos como algo que lhe pertence por direito. Dona Lúcia vem me visitar toda semana. Ontem, ela me contou que Aurora e Leonardo se mudaram para um apartamento pequeno nos arredores da cidade, um lugar que eles podem pagar com seus próprios salários. Ela também me disse que a Aurora tem contado a quem quiser ouvir que sou uma mãe desnaturalizada que abandonou sua família. Não te incomoda que ela diga essas coisas? Perguntou Dona Lúcia. Dona Lúcia, por 70 anos me preocupei com o que as pessoas pensariam de mim. Me esforcei para ser a mãe perfeita, a mulher perfeita, a pessoa que nunca causava problemas. E sabe o que eu consegui? O quê? Uma filha que me desprezava, mas que esperava que eu financiasse a vida dela para sempre. Aprendi algo fundamental nestes meses. As pessoas que realmente me conhecem e me respeitam não precisam de explicações sobre minhas decisões. E as pessoas que me julgam com base em fofocas da Aurora nunca me conheceram de verdade de qualquer maneira. No mês passado, comecei a fazer trabalho voluntário em um abrigo para mulheres idosas que foram abandonadas por suas famílias. É devastador, mas também libertador ouvir histórias semelhantes à minha. Mulheres que deram tudo a seus filhos e que foram recompensadas com negligência, manipulação ou abuso emocional. Como você superou isso? Perguntou-me uma mulher de 65 anos, cujo filho a havia deixado no abrigo depois de esvaziar sua conta bancária. Deixei de confundir amor com transação, respondi.
Deixei de acreditar que ser uma boa mãe significava permitir que me tratassem mal. Dona Maria, do banco, também se tornou uma amiga inesperada. Na semana passada, almoçamos juntas e ela me contou algo interessante. Dalba, você sabia que a Aurora veio ao banco no mês passado? Para quê? Ela queria saber se havia uma maneira de acessar as contas que você tinha em nome dela. Quando explicamos que essas contas haviam sido fechadas permanentemente, ela perguntou se havia uma maneira de reabrir a investigação sobre sua competência mental. O que vocês disseram a ela? Dissemos a ela que depois do relatório que emitimos para o tribunal, qualquer questionamento sobre sua competência financeira seria considerado assédio. É fascinante como a Aurora continua acreditando que pode reverter as consequências de suas ações se encontrar a tática certa, como se o problema fosse que ela não encontrou a maneira adequada de manipular a situação, e não que a situação em si é irreversível. Augusto, o detetive, agora é meu amigo. Ele me ajudou a instalar sistemas de segurança em minha nova casa, não porque eu tema Aurora fisicamente, mas porque quero documentação de qualquer tentativa futura de assédio ou intimidação. Você acha que ela vai tentar algo mais? Ele me perguntou enquanto instalava as câmeras. Augusto, Aurora é como uma viciada, mas em vez de drogas, ela é viciada em obter coisas sem trabalhar por elas. Viciados não param até que as consequências se tornem mais dolorosas do que continuar tentando. E você acha que já chegamos a esse ponto? Não sei, mas agora estou preparada para qualquer coisa que ela tente. Padre João veio me visitar no mês passado. Ele queria se desculpar por ter acreditado inicialmente na versão de Aurora. Dalba, tenho refletido muito sobre o que aconteceu. Como não vi os sinais? Padre, Aurora é muito boa no que faz. Ela teve décadas para aperfeiçoar sua habilidade de manipular as percepções das pessoas. Alguma vez você a perdoará? Padre, passei os últimos meses pensando muito sobre isso. Não posso perdoar alguém que não reconhece que fez algo errado. Aurora não acredita que me machucou. Ela acredita que tomei decisões irracionais que a machucaram. Isso significa que nunca haverá reconciliação. Significa que qualquer reconciliação exigiria que a Aurora reconhecesse décadas de manipulação e abuso emocional, e com base em tudo o que sei sobre ela, isso é extremamente improvável. Na semana passada, recebi uma ligação do advogado de Leonardo. Aparentemente, eles têm tido sérios problemas financeiros desde que perderam o acesso ao meu dinheiro. O advogado queria saber se eu estaria disposta a considerar um acordo de apoio mínimo, em troca de Aurora assinar um documento prometendo nunca mais questionar minha competência mental. Diga ao seu cliente que a resposta é não, respondi ao Dr. Ricardo quando ele me consultou. Você nem quer ouvir os termos. Dr. Ricardo, qualquer acordo com Aurora seria como dar a um alcoólatra acesso controlado ao álcool. Não funciona. A única maneira de Aurora aprender a viver sem me manipular é que ela viva sem me manipular completamente. Ontem, enquanto limpava papéis velhos, encontrei uma fotografia de Aurora quando ela tinha 5 anos. Estávamos no parque, ela nos balanços, rindo genuinamente. Por um momento, senti nostalgia por aquela criança, mas depois lembrei que aquela criança cresceu para se tornar uma mulher que via sua mãe como um obstáculo entre ela e o dinheiro, e que a nostalgia não pode mudar 30 anos de decisões deliberadas de machucar e manipular. Esta manhã, enquanto tomava café em minha varanda, percebi algo surpreendente. Pela primeira vez em décadas, não tenho medo. Não tenho medo de telefonemas pedindo dinheiro. Não tenho medo de crises fabricadas que exigem minha intervenção. Não tenho medo de ser julgada por tomar decisões que protegem meu bem-estar. Aprendi que a liberdade não é apenas a ausência de controle externo. É a presença de autorrespeito forte o suficiente para rejeitar relacionamentos que exigem que você traia sua própria dignidade. Ontem à noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia há anos. Orei, não por Aurora, não por seu bem-estar ou seu sucesso, mas por minha própria paz. Orei pela força para manter os limites que estabeleci. Orei pela sabedoria de nunca mais confundir sacrifício pessoal com amor maternal. E pela primeira vez em décadas, quando terminei de orar, senti-me verdadeiramente em paz. Amanhã completo 71 anos.
Vou celebrar sozinha em minha nova casa com uma garrafa de bom vinho e um jantar que vou preparar para mim mesma. Porque finalmente aprendi que a melhor companhia que posso ter é a de uma mulher que se respeita o suficiente para não tolerar ser maltratada. Meu nome é Dalba Flores. Por 70 anos, fui a mãe de Aurora. Agora sou simplesmente Dalba e minha história mal começou. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!